Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A verdadeira alegria é consequência da intimidade com Deus. A vida com Deus não é uma das opções para alcançar a tão desejada felicidade, mas sim a única opção para isso. Porque somente nele podemos experimentar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira confiança, a verdadeira alegria, a verdadeira provisão e a verdadeira satisfação. Contudo, para termos uma vida com Deus, precisamos morrer para nós mesmos, a fim de que experimentemos algo muito melhor que é revelada através desta nova vida em Cristo e também pela renovação do entendimento, tornando-no, ou melhor, fazendo-nos viver a boa, agradável e perfeita vontade dele. O apóstolo Paulo entendeu isso e na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 19 e 20, disse: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não é pela fama e nem pelo dinheiro que se alcança a intimidade com Deus, mas sim pela renúncia dos nossos desejos desenfreados, como descrito também na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, que diz: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e confirmou sua aliança com Ele por meio do batismo, então você já recebeu o Espírito Santo e, consequentemente, toda a capacidade para dar os frutos de uma vida com Deus. Tais frutos são demonstrados através de uma vida em servir e amar, e também revelar internamente para expressar externamente aquilo que está na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, sobre o fruto do Espírito, que nos diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso revela nossa entrega total e nosso compromisso em viver a vida que Cristo nos deu, agora reconciliados com o Pai. Para frutificarmos o amor, precisamos nos esvaziar do ciúme, da desconfiança, do orgulho, do egoísmo, da mentira, da falta de perdão, da malícia e da incredulidade. Precisamos nos esvaziar da excessiva busca pelo conforto, passando a pensar no outro, o próximo. Para frutificarmos a alegria, devemos nos esvaziar da murmuração e da ingratidão, que contaminam nossos pensamentos e impedem-nos de viver
os presentes de Deus em nosso presente, ou melhor, no nosso hoje. Para frutificarmos a paz, precisamos nos esvaziar da ansiedade e da busca pelo controle das situações, a fim de que confiemos totalmente em Deus e sejamos cheios da sua paz, como vemos esse ensinamento descrito na carta aos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para frutificarmos a longanimidade, a mansidão e o domínio próprio, precisamos alongar o pavio curto, calarmos-nos quando nos irarmos, evitarmos as respostas duras e nunca incitarmos as discussões e brigas. Assim, vemos descrito no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 23, que diz: Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. E também na carta de Tiago, no capítulo 3, versículos 2 a 6 e 9 a 12, que nos diz: Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Para frutificarmos a benignidade, devemos fazer o bem, não importando a quem. Precisamos nos esvaziar da parcialidade. Para frutificarmos a bondade, precisamos nos esvaziar dos pensamentos maliciosos, renunciar à raiva e o ódio. Para frutificarmos a fidelidade, devemos nos esvaziar da falta de compromisso e da inconstância. Você consegue visualizar algumas áreas que precisam ser esvaziadas hoje, mesmo diante de sua confissão e sua caminhada no Evangelho em Jesus? Não perca mais tempo. Ainda há muito para esvaziar, até o Senhor dar a ordem para Jesus vir buscar sua igreja. O Espírito Santo está gritando lá dentro, no nosso íntimo: esvazia-te de ti mesmo, pois eu quero te encher da minha glória. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela sua graça e pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos mais este dia, de podermos contemplar e enxergar muitas vezes aquilo que a correria do dia ou as tarefas não nos permitem, mas neste momento, mas neste tempo, o Senhor nos faz despertar, Senhor, para algumas realidades ou despertar para algo que nós temos que fazer e viver para que a sua glória seja revelada em tudo o que fizermos em mais este dia. E somos gratos a Ti.
gratos pela sua presença, pela sua orientação, pelo seu amor, gratos pelo Espírito Santo de Deus que tem nos conduzido e nos levado a firmar, ou melhor, a alargar estacas diante daquilo que o Senhor tem nos ensinado através da sua palavra, nos ensinado através da oração, nos ensinado através do jejum, nos ensinado através, Pai, da nossa vida, Senhor, com os demais irmãos, irmãs e pessoas em nossa volta. Como somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado pela Sua presença e pelo Seu amor. Que venha o Seu reino. Que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre de toda tentação. Que não falte o pão na mesa daquele Teu Filho, mas antes, Pai, encha-nos com a Tua glória, mas primeiramente permita-nos nos esvaziar de nós mesmos, para que caia, Senhor, se houver ou se ainda, Pai, está lá no nosso íntimo qualquer tipo, Pai, de máscara, ou qualquer tipo de impedimento, ou qualquer tipo de resistência, seja retirado hoje, em nome de Jesus, para que a sua glória seja revelada e o seu mover seja, Pai, sobrenatural. Que venha, Senhor, a sua presença, seu mover, a sua graça, a sua glória, Pai, sobre as nossas vidas neste dia. Desde já seja cancelado, quebrado, destruído e desfeito todo tipo de armadilha, toda seta, dardo, laço, todo tipo de investida, Senhor, de Satanás contra, Senhor, a vida, Pai querido, dos teus filhos, contra, Pai, as nossas vidas, contra os nossos familiares, contra tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, seja destruído e desfeito em nome de Jesus, para que a sua glória seja revelada e o seu querer seja manifesto e possamos ver vidas sendo, Senhor querido, salvas, completamente transformadas pelo seu poder, pela sua unção, pela sua graça e pela sua glória. Muito obrigado por este dia, Pai. Consagramos tudo que temos, tudo que somos, consagramos este dia, consagramos a nossa família, consagramos os nossos pensamentos, as nossas palavras, olhares, toda a nossa audição, o nosso sentir, todos os nossos sentidos, para que o seu nome seja glorificado e exaltado em tudo o que fizermos em mais este dia. Muito obrigado, Pai. Graças nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.